Então, no vídeo de hoje nós vamos ver a primeira classificação da vegetação brasileira oficialmente válida. Foi elaborada por Carl Friedrich Philipp von Martius, alemão, em 1800 e alguma coisa. Tá? Esse Martius é considerado o principal viajante que chegou ao Brasil para estudar nossa vegetação. Era médico, botânico, antropólogo e o mais importante pesquisador alemão que estudou a vegetação do Brasil. Tá? Eu falei 1800 e alguma coisa, esse alguma coisa é 29, tá? Que é a Flora Brasiliensis. Esse trabalho, eu já conheci uma cópia dele na biblioteca da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. São 20 volumes, se não me falha a memória, cada um da grossura da Bíblia. Tá? Ricamente ilustrado, descrito, com todas as plantas que tinha no Brasil na época, um trabalho fantástico. Tá? A qualidade dos desenhos, coisa que hoje ainda seria de qualidade boa. Tá? E depois foi editado aqui em 1943, né, a Fisionomia do Reino Vegetal no Brasil, pelo Museu Paraense Emílio Guild. Uma releitura, talvez, dessa obra. Né? Aqui um desenho de Martius, também era um grande ilustrador, mostrando a região amazônica aí, com suas palmeiras. Né? Também era um fanático por palmeiras. E aqui a viagem que o cara fez, imagine, para descrever a vegetação do Brasil, ele entrou, né, aqui na região de Santa Catarina, provavelmente deve ter trocado uma ideia aí com Fritz Miller, depois adentrou um pouco aqui a região do Rio de Janeiro, depois desceu, foi até o Alto Uruguai, depois subiu aqui, né, na Serra de São Francisco, depois conheceu a flora do sul da Bahia, que tem ligação com a flora amazônica, depois atravessou a Caatinga, foi até o Maranhão e aí subiu o Amazonas. Aqui é que vem a loucura, né? Foi um dos primeiros a fazer isso, de alto a baixo aqui, em uma viagem super perigosa. E aqui é interessante a gente perceber onde Martius não foi, que depois vai faltar na vegetação que ele classificou algumas coisinhas, devido a ele não ter passado nos lugares. Então as falhas do trabalho dele é onde ele não pôde passar. Tá? Segundo Veloso, né, e outros autores, a fitogeografia no Brasil começa quando Griesbach incluiu seu mapa na Flora Brasiliensis de Martius, tá, em 1858. E aqui mais um exemplo aí do capricho do trabalho, algumas pranchas até coloridas, que era uma raridade na época, né? Bom, então essa é a primeira tentativa, né, de classificar a nossa vegetação. Esse é o trabalho de 1824, em que se fala sobre isso. Tá? É interessante que, se você pegar as iniciais de Martius, forma CPF, né? Cadastro de pessoa física. Bom, cultura inútil. As regiões de Martius. Então ele usou uma nomenclatura muito erudita, né? Usando ninfas, né, que são seres mitológicos femininos que viviam nas florestas. E dependendo do tipo de floresta, uma região do Brasil. Então, Náiades é a ninfa das águas. Ele usou para descrever a Amazônia. Dríades, a ninfa das florestas, para descrever a Mata Atlântica. Amadríades, para descrever as ravinas, pois era uma ninfa que morria e nascia com o advento das chuvas. Tá? Então, para Caatinga foi utilizado isso. Ureades, para o cerrado. E Napéias, para as vegetações da Araucária. O Pantanal e as Campinaranas, ele não passou por lá, como eu falei. E aí é que dá o único problema da classificação dele. Que ele esqueceu completamente, né? Não pôde passar lá do Pantanal, não conheceu e acabou não entrando. Certo? Se
ele tivesse considerado isso, a classificação dele seria quase perfeita. Tá? Então aí tem um mapinha que eu tirei lá da classificação da vegetação do Brasil, adaptado no sistema universal, todos os créditos aí para eles, mostrando o mapa de Martius. Tá? Então o que ele chamou de Amazônia? Toda essa região que tem A aqui. Tá? O que ele chamou de Caatinga, né? B, C, o Cerrado, D, a Floresta Atlântica, Hidríades e o litoral brasileiro, né? Perdão, D aqui é a Araucária, né? Floresta de Araucária, que hoje é considerada parte da Floresta Atlântica. E em F foi onde ele não passou aqui, ficou desconhecido. Tá? Então essa classificação é ótima. Foi seguida pela classificação de Gonzaga Campos, que resumiu o Brasil entre Brasil florestal versus o resto, não florestal. Trabalho de 1912, né? E ele usou áreas antrópicas aqui, foram incluídas na classificação, que é uma novidade também. Muito bem. Por quê? Porque ele chegou à conclusão que o Brasil ele é 60% floresta. Então, classificando entre florestas e não florestas, você resolvia pelo menos 60% do problema. Né? Então, as florestas ficou tudo que é floresta, mais áreas derrubadas, né, floresta secundária, campos, né, nativos, cerrado, altitude, caatinga, vegetação costeira e pantanal. Tudo mata, segundo Campos. E ele percebeu a Mata Atlântica como algo distinto, né, uma floresta um pouco diferente. Então as florestas ficaram assim, ó, equatorial, das várzeas, né, da Amazônia, e das terras firmes. A Mata Atlântica, das encostas, dos pinheiros, que é a Mata da Araucária, e florestas pluviais do interior, a savana, o cerradão, as matas ciliares, que é uma coisa difícil de enquadrar, né, capoeiras e capoeirões. No outro lado, pastos e campinas. Ficou quase como o trabalho do Lindemann, né? Campos limpos e campos sujos, e campos cerrados, campos alpinos e, por último, as caatingas, que ele considerou como uma vegetação campestre. Na verdade, é um erro, né? Então, essa é a classificação dele. Então, são equívocos, né? Aqui, ó. Considerar a Mata dos Pinheiros da Araucária como algo diferente da Mata Atlântica. Ela faz parte da Mata Atlântica. E matas ciliares também aqui é considerado um erro, pois não é uma divisão da vegetação, né? Mata ciliar é apenas desdobramento ali que acontece devido à presença dos rios, mas elas ocorrem em todos os tipos de vegetação do Brasil, né? Por isso que tu não pode chegar a dizer que mata ciliar é um tipo de vegetação. Mata ciliar vai ter lá no meio das campinas, vai ter lá no meio do campo cerrado, no cerradão, na Araucária, nas várzeas. Então não dá para dizer que isso é uma unidade distinta, né? Faz parte de todos os tipos. Sampaio, classificação 1940. Usou o campus como um pano de fundo, tá? Então vai ser florística, né? E clima. E as formações costeiras ele deu uma atenção especial a elas, como o manguezal. Então antes disso aqui não aparecia manguezal como algo importante. Aí ele utilizou regiões florísticas, né? Depois a gente vai entrar mais em detalhe o que é isso. Amazônica e extra-amazônica. E hoje se sabe que existe uma ligação entre Linhares, Espírito Santo e Ilhéus, na Bahia, com a flora amazônica. Então você não pode separar em amazônica e extra-amazônica, porque tem uma pequena ligação que chega até a região sudeste. Tá?
Perdão, não, até a região sudeste, Espírito Santo, região sudeste. São plantas da família Sapotácea, Miliácea, que são típicas da Amazônia e chegam muito ali na região de Linhares e Ilhéus. Né? Quem são essas plantas? São essas plantas aqui, ó. Sapoti, por exemplo. Tem muita caulifloria, né? As frutas correm no caule. Látex, né? Plantas lactescentes. Aí algumas características botânicas dessa flora extra-amazônica, né? Mas que é muito parecida com a vegetação amazônica, que dificulta justamente isso aqui, você separar em Amazônia o resto, pois existem pequenas manchas de Amazônia na região sudeste. Isso é uma coisa que muitas pessoas vão falar, nossa, esse cara não sabe nada de vegetação, está viajando com isso aí. Não é, existe mesmo, podem começar a ler, se informar sobre isso. Basta vocês lerem os trabalhos de André Amorim e companheiros lá do sul da Bahia. Né? Vocês vão ver as similaridades que tem. Bom, são essas plantas com folhas com umas linhas, né, perpendiculares ao eixo principal, né, da folha, do pecíolo aqui, prolongamento do pecíolo, né. Tem sempre essas linhas aqui perpendiculares bem demarcadas, né, látex, etc. Então, essas plantas típicas da Amazônia chegaram até a região sudeste. Né. Aí, ó, são lactescentes. São plantas grandes. Tá? Aqui, se alguém quiser se aprofundar, eu vou deixar só vou passando, tá? Porque isso aqui tá tudo lá nos slides de sistemática, que eu já gravei os vídeos também. Então, são flores bonitas, né? Parecem essas estrelinhas, né? E os frutos gostosos, né? Sapotis. Sempre tem essa estrelinha aqui, né? Pro resto de cálice aí, que é característico. E aí, ó, são plantas de caulifloria, como eu falei. Né? Os frutos direto do caule. Parece até figo, mas não é. E o Miriácea é essa sim, uma família bizarra, que eu já falei muito sobre ela nos vídeos de sistemática. Né? São plantas que os frutos são da cor verde quando maduros, é isso mesmo, duros como uma bola de sinuca, cheios de particularidades aí, que eu até tentei estudar, mas não tive muito sucesso para entender o que acontece com esses frutos. Tem lagartas que entram lá, comem a semente, né? Aqui entrou lagarta e aqui está a semente intacta do outro lado. Estão numa corrida aí para se escapar das lagartas. Então eles ficam duros, as lagartas ainda conseguem entrar, comer a semente, aí eles ficam cada vez mais duros, sobrevivem, para evitar que a lagarta estrague a semente. Também tem as bolas com resina, uma série de coisas aí, para evitar que esses frutos sejam predados, né? A semente seja predada. Bom, a flora amazônica foi dividida aí por campos do alto rio Amazonas e do baixo rio Amazonas, certo? E aí a flora geral, né, extra-amazônica no caso, foi dividida na zona dos cocais, caatingas, matas costeiras, campos, pinhais, marítima. E isso aqui tudo é considerado um progresso só em relação ao trabalho de Campos, tá? De 1912. Perdão. São essas plantas aí, né? De restinga. E aqui tem o mapa, né? Como ficaria no mapa o trabalho dele. A Amazônia tem uma correlação muito grande com a flora africana, né?
enquanto que a flora extra-amazônica teria uma ligação australásica, né? Mas aqui com relação também à Argentina. Então nessa divisão nós teríamos Mata Amazônica, que é o mais fácil de definir aqui, né? Por enquanto, Mata dos Cocais, ó, aqui, B. E essa flora geral toda espalhada aqui. C, Zona das Caatingas. Na verdade ele colocou mais cerrado aqui, né? D, matas costeiras, floresta atlântica. E, pinhais. F, campos. E G, a zona marítima. Pode ver que tem zona costeira e zona marítima. Aqui, marítima é o mangue, costeira é a Mata Atlântica. E uma curiosidade sobre a caatinga, que ela seria, na verdade, originada lá daquelas caatingas que tem em Roraima. Depois é que ela teria chegado aqui, né, essa vegetação. Então tem semelhanças também daqui com Roraima. Então, a gente consegue perceber alguns links na vegetação brasileira. E a mesma coisa os pinhais, que é uma flora mais andina do que qualquer outra coisa. Depois nós temos a classificação de Santos e Azevedo, né? Não mudou muito, né? 1968, as regiões brasileiras. É a primeira focada no porte da vegetação, né? Aí tem, ó, formações, né, florestais, herbáceas e complexas. E vejam que ele colocou o cerrado como herbáceo, que é um equívoco, né? Assim como a caatinga também, né? Então não é assim. Algumas dessas ideias foram aproveitadas pelo projeto Radam Brasil, tá? Que a gente vai ver mais a seguir. Algumas formações complexas, né? E aí como ficou, né, a classificação dos Santos e Azevedo. Vou passar um pouco rápido nesses caras aqui para chegar no que interessa. Então, formações florestais em A, esquecendo muita formação florestal aqui e aqui, formações arbustivas e herbáceas e complexas, bem curto e grosso, né? Muito bem. Bom, aqui são desdobramentos só, tá? Aí eu faço a seguinte pergunta: o cerrado é herbáceo? Não. Né? O que define se é uma árvore ou um arbusto é o fato de que, e até uma erva, né, que define essas classes de formas de vida. A erva, por exemplo, ela nasce, cresce e morre no mesmo ano. Uma árvore não vai fazer isso. Vai nascer, crescer e vai morrer 20, 30 anos depois. Então o cerrado, de forma alguma, é herbáceo e a caatinga também. Outra coisa, né, uma árvore, ela não precisa ser pequena para ser uma árvore. O que define árvore mais do que o tamanho é a presença de cerne, de lignina, né? Estruturas rígidas como a madeira. Então o cerrado está cheio de plantas bem pequenas que são árvores. Tá? Então a gente tem que começar a rever conceitos aí antes de sair classificando as coisas de qualquer jeito. Né? Coitado do cara, já detonei com o cara. Bom, Kuhlmann, 1920, é a mesma linha do Bezerra, né? Ele foi aluno do Danzerot, que foi um grande geógrafo, né? E aí classificou a vegetação assim, ó, de A a I. A Amazônia, a floresta semidescida tropical, em B, a floresta de araucária, os manguezais, campos limpos, cerrado, caatinga, pantanal, praias e dunas. Né? Então aqui parece que vai diminuindo o porte, né? Com exceção daqui. Muito bem. E aqui os tipos que seriam, né? Tipo arbóreo, herbáceos com intermediários, tipo herbáceo e tipos arbóreos. Então ele corrige alguns equívocos aí, ó, de Santos e Azevedo, tá? Então aqui ele colocou arbóreos até herbáceos, ó, ou intermediários, né? Porque o outro falou que o cerrado era herbáceo, agora aqui ele fala não.
ou pelo menos é uma coisa intermediária, né? Percebam isso. Aqui sim vem uma classificação importante, Andrade Lima e Veloso, né? É de 66, que depois iria ser melhorada e transformada na classificação atual. Aí eles dividem, né, como está aqui a vegetação, e usando o termo formação, né, para dividir em grupos maiores da vegetação, e uma terminologia de estrutura, né, e regionalismos para as subdivisões não florestais. Então, caatinga é o regionalismo, não é uma vegetação considerada florestal aqui. Isso é errado também. Você não vai encontrar essa palavra caatinga num texto lá nos Estados Unidos. Cerrado também. No texto americano eles vão chamar o cerrado de savana, que não tem nada a ver com a savana da África. E já era uma classificação mais próxima às classificações que são mundiais, tá? Só que ele não tinha como chamar do que caatinga, né? Então ficou lá caatinga mesmo. White Forest, talvez. Porque caatinga significa mata branca, porque é tão seco lá que reflete a luz do sol as plantas para não secar e sofrer mais. Aí ia falar floresta branca, né? Texto lá, como que vai falar? Então ele dividiu assim, as florestas bem chuvosas, depois as florestas estacionais, com estação chuvosa e estação seca, depois florestas secas, subtropicais, caatingas, cerrados e campos. Ficou bem fácil de entender. Formações florestais, e aqui ele ainda fala que não são florestais essas aqui. Tá? E edáficas. Tá? Aí vai entrar guisal, essas coisas aí. E aí o mapinha, ó, já bem mais detalhadinho, né? Bom, agora nós vamos entrar no Risine, que é super importante para o entendimento da fitogeografia do Brasil. Então, nessa fantástica história da vegetação do Brasil e dessas classificações, existem até médicos no meio aqui, tá? Que é o caso do Risine. Aqui está o currículo dele, né? Foi ele que escreveu a parte de botânica no dicionário Aurélio, para quem quiser saber. E o trabalho dele é o Tratado de Fitogeografia do Brasil. Esse livro é uma bíblia, tá? E ele escreveu cerca de 200 trabalhos científicos, então o cara era bom, né? Só para dar uns exemplos aqui, algumas coisas, né? Olha, o tamanho do Tratado de Fitogeografia do Brasil, 747 páginas, tá? O que ele fez? Tentou colocar a geografia, né, no meio, né, para definir a vegetação. E não só a geografia, como também a política. Então, um mapa político, de certa forma, né. As conclusões importantes que ele chegou: o Brasil não constitui região fitogeográfica. A América tropical, sim. Porque para ser uma região fitogeográfica tem que ter muita espécie, né, endêmica, gênero endêmico, mas principalmente família endêmica. E o Brasil não tem muita família endêmica. Se tu for ver a América tropical, sim. Então o Brasil não seria um grande exportador de espécies. Ele é um lugar que recebeu muitas espécies, né? Então poucas famílias realmente têm como centro de origem o Brasil. Tá? E aí, qualquer autor do mundo vai se familiarizar com o texto e entender melhor o texto, né? Porque ele usou uma classificação já baseada em conceitos que eram de vegetação universal, né? Olha como ficou o trabalho dele, muito legal, né? Floresta amazônica, em A. Floresta atlântica, em B. Acompanha aqui. Complexo do Brasil Central, olha que legal. C, que é o Cerrado, né? D. Complexo da Caatinga. Então ele entendia essas coisas como coisas não só como uma caatinga, né? Tem outras coisas misturadas. Complexo do Meio Norte, E. É os cocais, né?
Pantanal, ó, em F. Restinga, G. Todo faixa litorânea. Até o Oiapoque ao Chuí, né? Pinheiral, H. Campos do Alto do Rio Branco, I. Caramba, hein? E os Campos do Sul, certo? Então, já é bem mais detalhado do que as classificações anteriores. Aí, ó, como que fica? São duas grandes classes de vegetação, né? Florestas e campos, e depois séries e formações. Então aqui seria como uma sistemática, né? Seria 2 filos, 5 classes e 32 ordens, por exemplo. Taxonômicas, né? O que mais? Considerou Caatinga e Cerrado como florestas, tá? Beleza, né? Tá certinho. E aí os dois grandes filos, ó, seria matas ou florestas, um grande pedaço da nossa vegetação, e outro pedaço campo ou grassland. Só para deixar os gringos sabendo do que ele estava falando aqui. Aí eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Todas as subdivisões, né? Séries e formações. Só para vocês verem aqui como que ficou. Tá? Outros autores consideravam isso aqui confuso, tá? Porque não havia uma hierarquia muito bem organizada dos conceitos, tá? Por exemplo, xerófita e tecido aparece aqui, ó. Depois tem marítima, paludosa, sabe? É meio confuso, na verdade. Falta de hierarquia, a maior crítica ao trabalho dele, né? Aí tem umas coisas assim, ó, campo limpo de quartzito, sabe? Um pouco específico demais, talvez, para entrar já aqui, ó, como uma divisão maior aqui, né? Mas, bom, beleza. Foram ideias importantes. Agora sim a gente entra na classificação que vai ser a classificação atual, né? Que é do projeto RADAM, Radar na Amazônia, que a ideia era originalmente mapear a vegetação da Amazônia. Trabalho de 82 e que começou em 65, então foram quase 20 anos aí de muito trabalho. Tá? Aí eles foram lá na NASA, tá? Fazer toda a parte das imagens de satélite. Foi um trabalho que é considerado o maior projeto mundial de cobertura de radar, né, efetuada com radar aerotransportado, ou seja, por avião, do mundo. São 551 mapas, né, na escala 1 para 250 mil. Então, cada centímetro aqui é 250 metros. Tá? Certo? Uma escala muito refinada. Perdão, cada centímetro é 2,5 km. Metros não é mil, é 2 zeros, né? Então, cada centímetro no mapa dele é 2,5 km. Então, bem refinado, né? 700 pessoas, 300 técnicos de área de apoio, né? Muita coisa. Né? Então eles foram lá, se informaram, fizeram a coisa mais moderna que tinha na época. Tá? E depois que eles olhavam como que era no satélite, eles iam a campo, tirar coordenadas, mapear e ver o que realmente tinha. Né? Porque olhando de satélite, uma mancha verde pode ser tanto um campo como uma mata. Se a imagem não é muito boa, né? Aí esse trabalho envolveu 24 diferentes agências governamentais da época. Houve muitas pessoas dos Estados Unidos vindo aqui, né, ver como é que estava o trabalho. Eles pegaram para fazer o campo e ajudar a realmente entender a vegetação e confirmar os dados do satélite, os irmãos Vilas Boas, né, até para poder entrar nas áreas indígenas. Né. E aí o esquema era o seguinte, quando eles tinham que realmente checar algo confuso na nossa vegetação, eles desciam um cara com helicóptero,
O helicóptero parava aqui, descia um cara com a motosserra, perdão, detonava aqui, aí descia o resto, eles iam para cá e resolviam ver como é que era. Então, trabalho, uma loucura de trabalho, né? 20 anos nessa. Aí realmente que se conheceu a Amazônia e se chegou à conclusão que a Amazônia não é uma única floresta. Tem várias coisas lá dentro. Né? Então, uma classificação fisionômica, ou seja, do que você está enxergando, tanto é que usaram satélites e desenhos e coisas, né? Mas também ecológica. Tá? O que é a ecológica? Topografia, os solos, né? A fenologia e várias outras coisas aí. Aqui um exemplo desses mapas, tá? Se não me falha a memória, aqui é a ilha do Banana, a ilha do Marajó. E aí sim, ó, o que deu de resultado? 38 bíblias, né? Levantamento dos recursos naturais do Brasil. 4 desses livros ainda não foram lançados até hoje. E é um trabalho assim muito completo. Eles não só fizeram isso da vegetação, como também eles fizeram mapas de geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da Terra. Aqui a escala é 1 para 1.000.000, então cada centímetro era 10 quilômetros. E eles criaram um herbário também, que é onde está toda a vegetação que foi coletada para definir, né, analisar quais que eram realmente os subgrupos da vegetação. Então eles criaram, vou dar um exemplo aqui só, uma classificação bem complexa, né? Por exemplo, para a região ecológica da savana, né? Existiam vários tipos de savana, na opinião deles, né? Que é o nosso cerrado, tá? Savana arbórea densa, savana arbórea aberta, savana parque, que é o mais parecido com o cerrado, a savana que tem na África, e savana gramíneo-lenhosa. Né? Depois tem a região ecológica da estepe, Caatinga e Campanha Gaúcha. Região ecológica da savana esteóica, lá em Roraima. Chaquenha e Campanha Gaúcha, também tem alguns pedacinhos. Região ecológica da vegetação lenhosa pantanosa, Campinarana, Maranhão, né? E aí vai. Tá? Então, quando a gente vê as palavras, o que a gente vê? Ó? Primeiro, o tipo grande da vegetação, né? A savana, aqui no caso. Depois, você tem árvores densamente agrupadas, não tão agrupadas, até se já não tem mais árvores e pouco agrupada. Depois já temos campos, ó, né? Depois nós temos outros conceitos, né? Ó, pântanos, né? Aqui ombrófila, chove muito e é densa, e é floresta. Então, vocês percebem os conceitos aí. Depois começa a entrar um outro conceito de topografia, ó. Aluvial, né, de terras baixas, ou seja, matas, são matas na beira de rio. Depois você vai subindo a montanha. Né, e por aí vai. Então foi desmistificada e compreendida melhor a Amazônia, como eu falei. Né? Então aquela floresta que Humboldt falou que era uma única floresta, na verdade tem 21 tipos diferentes de fitofisionomias. Tá? E os pesquisadores anteriores não tinham muito acesso à vegetação da Amazônia, só de cima mesmo. Né? Mas aqui a gente vê que eles entraram, né, ó, dos rios, foram lá ver como é que era mesmo. Bom, esse mapa, que depois tem livros enormes, né, cada um com 700, 800 páginas, mostrando todo o trabalho, mostra as regiões, fundamento para o sistema fisionômico brasileiro, corresponde aos domínios florísticos, né, tem realmente as diferenças de florística. E isso está tudo integrado às regiões econômicas do país. Né.
Mostra desde a variação de biomassa produzida pela mata, potencial econômico das áreas levantadas e muitas outras coisas mais. E a resolução das imagens de satélites também é muito boa para a época, né? Aí como que fica? Ó, a região da floresta estacional semidecidual, Mata Atlântica no caso, né? Terras baixas, submontana e montana. Região ecológica da floresta estacional decidual. Ó. Então, para a região de floresta, você percebe que a fenologia foi importante aqui. Ó. Perde metade das folhas, está na terra baixa, está no alto da montanha, perde todas as folhas na estação desfavorável, estação seca geralmente. Depois tem vegetações com influência marinha e etc. Né? Áreas de tensão ecológica, foram excluídas vários conceitos aqui, encótonos, encraves e muito mais. Refúgios ecológicos, ó, disjunções ecológicas. E aí tem esse mapa aí complicado do que realmente é a vegetação do Brasil. Tá? Então aquele bloco único chamado Amazônia, ó, tem coisinhas aí. Aqui, ó, como é complicada a vegetação na Bahia, como é complicada a vegetação no Rio Grande do Sul, aqui nesse eixo aqui, ó, Maranhão, tá? Bom, aí nós chegamos na classificação que foi aprimorada pelo IBGE, baseada nessa do Radan, que é o válido atualmente. Tá? Vamos entrar um pouquinho só e depois a gente mostra realmente a classificação. Temos mais alguns minutos ainda. Vamos insistir um pouco aí. Esse é o livro, tá? De 92, tem 20 e poucos anos. E é uma classificação brasileira adaptada à nomenclatura mundial, né? Aí o que eles usaram? Usaram uma série de nomenclaturas que eu vou entrar rapidamente aqui, para a gente não se tornar tão chato nessa questão aqui. Né? O que são as grandes divisões da flora? Né? Usou termos steppe, né? De Drude, que é um termo russo, né? Tá até em russo aqui, ó. Steppe. Tá? Outro grande grupo são as campinaranas, que são falsos campos, né? Do alto do Rio Negro. Aí eles, ó. Então essas foram as divisões principais. Campos, campinaranas. A gente vai começar com essas coisas e depois vai descer. Descer de lá do norte do país para o sul, né? O que são definições de divisão de flora e algumas curiosidades. O que são zonas? Onde ocorrem famílias endêmicas. Tá? Então o Brasil pode ter muita espécie endêmica. Agora, uma família que só ocorre lá na Campinarana, não tem. Ou tem muito pouco. Tá? Aí que o Brasil perde nisso. E por isso que a nossa classificação ela sempre vai ser uma classificação que tem que se ajeitar ao mundo. Nós não somos tão diferentes do mundo em termos de endemismos. Tá? Regiões, ó, é onde ocorrem gêneros endêmicos. Então vai ter lá a região florística da Amazônia, aí tem gêneros endêmicos. Região florística do sul, do sudeste. Né? Domínio, ó. Por exemplo, o domínio da Mata Atlântica tem espécies endêmicas. Tá? E setor é uma divisão menor. Aqui as famílias endêmicas do Brasil, ó, só para curiosidade para vocês. Foi falado que cactácea é, mas eu acho muito difícil. Isso aqui deve ter um erro aqui. Isso aqui eu peguei do livro mesmo, né? Do livro de 92 que eu acabei de citar. Ó, famílias que só ocorreriam no Brasil, endêmicas do Brasil. Família Bichácea, né, que é da Urucum. Lá está ela, só na Amazônia. Brasileira. Então, a bicha orelana, o urucum, que é atualmente
tem sido utilizada, foi muito utilizada pelos índios, mas hoje é utilizada muito a semente amoíra e utilizada para tingir frango. As pessoas criam frango que não é caipira, mergulham no urucum e vendem como frango caipira por mais caro. Tem muita gente que foi presa em São Paulo por causa disso. Então essa planta lendária do Brasil, né, utilizada para aqueles índios pele vermelha do Brasil, né, vestidos para a guerra, com a tinta do urucum. Então essa é uma família endêmica. Nós temos depois Canácea, Cariocácea, que não é a família dos cariocas, é a família do pequi, né, do cerrado, típica do Brasil. Ciclantácea, Cirilácea, Laquistemácea, Marcgraviácea, Quinácea e Sarraceniácea. Sarraceniácea, se não me falha a memória, são parasitas de raiz. Ou alguma planta carnívora, ou algum erva de passarinho, tá? É difícil. Aí, ó, uma bichácea. Muito bonita, né? As cápsulas do urucum, a flor do urucum, as folhas cordiformes em forma de coração. É bom vocês conhecerem essas plantas aí, ó. E aí o que eu falei da galinha caipira, tal, não é mentira não, é verdade, né? Canácea, que são essas belas plantas que tem dentro da mata, em áreas brejosas, né? Só tem aqui. Cariocácea, que é o pequi, já falei. Ciclantácea, que são essas, parecem umas palmeirinhas aqui, né? Mata Atlântica, talvez. Cirilácea. Laquistemácea. Marcgraviácea. Quinácea. Essa tem os frutinhos bem característicos aqui, tá? Aí acertei, o Sarraceniácea é uma família de plantas carnívoras. Aqui, ó, é onde está os hotspots, né, os lugares onde tem alta diversidade. Só para ampliar um pouco a discussão aqui. Então, esses conceitos de reinos, né, de divisões importantes da flora, eles levam em consideração também que nesses lugares a prioridade de conservação é altíssima, porque tem família endêmica. No Brasil existem alguns lugares que acontece isso, mas não é, ó, a Amazônia não está aqui, tá vendo? Está de fora. Ó. O Cerrado, nesse sentido, a Mata Atlântica é mais importante que a Amazônia. Onde isso também é muito importante? Nos Andes, nas Antilhas, América Central, lá no sul da África, que acontece altíssimo endemismo, né? Gabão, a Europa aqui dos Mediterrâneo, o Cáucaso, o sudoeste da China tem muita coisa interessante, toda essa região aqui, o sudoeste da Austrália, Nova Zelândia, tem coisas esquisitíssimas, Madagascar, nem se fala, né? E aí, ó, algumas estatísticas aí sobre os lugares com maior diversidade vegetal. Aqui, ó, tem uma tabelinha mostrando espécies e gêneros de dicotiledôneas do Brasil, espécies global, brasileiras e endêmicas. Ó. Espécies no mundo, espécies no Brasil e endêmicas. Tá? Se vocês quiserem ler mais sobre isso, leiam esse trabalho aqui. Ó. Tá? Aqui um mapa mundial da diversidade, feito pela NASA. Né? Pode ver que Índia e China estão bem na foto. O Brasil está muito bem, né? Tem 237 famílias aqui de animais, plantas, tudo junto, endêmicas. Né? Então, e aqui o que eles falam sobre isso que eu acabei de comentar. Ó. O Brasil não é grande coisa em endemismo no nível de família. E a Colômbia, sim. Por isso que aqui até coloquei uma homenagem a esse país,
que lá tem altitude, tem umidade, tem muitas coisas na topografia da Colômbia, na posição da Colômbia também geográfica entre a América do Norte e a América do Sul, que faz com que esse país seja um país que, pelo tamanho, é o mais importante para a conservação de plantas no mundo. Tá? Só para mostrar para vocês. A Colômbia só perde para o Brasil em plantas vasculares, e ela é bem menor que o Brasil. Tá? Tem 45 mil espécies de plantas. Mamíferos, ela está em 4º lugar no mundo. Aves é o lugar que tem maior diversidade e anfíbios também. Então, Colômbia, ó, tem que preservar. Por quê? Porque lá tem os Andes também, né? Então, a floresta vai para cima e tem a diversidade até lá em cima. Até chegar nos limites, é claro, né? Então tem o bosque que fica abaixo dos Andes, chamado de bosque subandino. Eu só vou passar rápido aqui para vocês entenderem. Tem o bosque andino, ó. São esses lugares fantasmagóricos com muito musgo, muita umidade, mas frio. Árvores pequenas, né? São florestas dwarfs, florestas de anões. Árvores anãs, né? Não que tem anãozinho lá. Ó, no alto dos Andes, ó, o páramo, que já é um lugar onde as plantas têm que ter um casaco aqui de folha morta para não congelar. Olha a neve lá, ó. E aí, ó. Aí teve as glaciações, tem esses páramos, tem a topografia, tem a localização, tem muita coisa que influiu contribuindo para isso na Colômbia. Depois tem os frailejones, que já é o limite, né? Daqui para cima não tem mais nada. Isso explica a Colômbia. Tá? Querem ler? Leiam esse livro. Vai falar tudo sobre isso aí. Aí, ó. Uma malpighiácea, uma birsônima, provavelmente de lá que ela veio para cá, para o Brasil. Então o Brasil não exporta tanta planta, ele recebe planta. Essas esquisitices aí, ó. Né? Então, a moral da história é um país que tem diversidade de hábitats, topografia, né? Principalmente, climas, localização é que vai ter diversidade biológica. Aí, ó, lugar onde tem mais gimnospermas no mundo é na Colômbia, cara. Aqui, ó. E aí todas as direções, né? Táxons que vieram daqui, táxons que vieram daqui, todo mundo acabou na Colômbia. Tá? Quaternário, né? Foi quando isso aconteceu. Dinâmica fluvial, né? Os rios são importantes meios para espalhar espécies. Teoria dos refúgios, aquecimento e esfriamento. Tudo isso explica por que a Colômbia tem essa diversidade. E aqui o que acontece com algumas famílias, à medida que você sobe a montanha, né? Por exemplo, Draba, Brassicácea, que é a família da mostarda, só lá em cima, ó, 4.000 metros de altura, 5.000 metros. Enquanto que Chrysobalanácea, típica da Amazônia, ó, é lá embaixo, ó, no bosque tropical. Então essas subidas de montanha facilitam a originação de diversidade, a origem da diversidade. Né? Explicam. Muito bem, vamos depois, a gente continua no próximo episódio com as divisões da flora, seguindo, né, com formações. E aí a gente vai explicar todos esses conceitos, né, de reinos, por exemplo, famílias endêmicas, e aí com base nesses lugares, com famílias endêmicas, depois formações e outros conceitos, é que foi dividida a flora do Brasil nesse trabalho. Tá? E aí a gente vai ver como ficou depois. Então, por enquanto, já temos quase 1 hora de aula, um grande abraço e pense em todas essas teorias ecológicas que estão por trás de uma classificação da vegetação de um país.